Bom, Heraldo, antes de a gente conversar esse bate-papo aqui, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Eu sei que você é um militar da reserva e também transita aí no mundo acadêmico, né? Fazendo, desenvolvendo algumas teses aí e ajudando as pessoas a entenderem melhor o papel dos militares na sociedade brasileira. Antes da gente mergulhar aí nesse tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Bom, eu sou coronel da reserva do Exército Brasileiro, né, engenheiro militar, né, servi, tive uma carreira no Exército tanto na área de ciência e tecnologia quanto na área de logística, né? E em 2006 eu passei para a reserva e já tinha uma carreira acadêmica antes, né, como professor de algumas universidades particulares, e comecei uma carreira, né, na universidade pública, né, e privada, e depois um tempo na privada, e hoje sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Canoa, no curso de logística. Nessa trajetória também eu fiz um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Estudo Estratégico Internacional, né, e por incrível que pareça, eu achei assim muito importante eu fazer um outro doutorado. Então, a minha situação agora, eu estou, né, cursando, eu já tinha um doutorado em ciência militar, cursando doutorado no programa de pós-graduação de estudo estratégico internacional, né, sobre uma questão, né, de logística missílica, né? Não trata tanto dessas questões de pessoais, culturais ou do Exército Brasileiro, né? Apesar de eu ter feito algumas disciplinas, pelo menos uma disciplina que tratava da questão, né, do pensamento militar, que é um tema que de, assim, do meu interesse de estudo, em função do meu interesse sobre a questão da epistemologia, né, da estratégia, né? Eu também, na vida passada, eu tentei, quando nativa, fazer um doutorado na área de educação, né? E acabei não conseguindo porque o Exército achou melhor eu fazer meu doutorado lá na Escola de Comando Estado Maior do Exército, né? Então, como engenheiro, né, eu tenho uma característica também que eu fiz o curso de operações de guerra na selva como engenheiro, né, que é um caso único, né, praticamente no universo Só. brasileiro. Então você é daqueles militares que quando passa pelo outro fala selva. Selva, Tá bom. exatamente. Mas, Heraldo, a gente acabou fazendo contato por conta de algumas outras entrevistas que eu havia feito, né? Em especial com o Piero Lerner e o Marcelo Pimentel, que é também colega seu aí de Exército, né? Está na reserva também. E aí você me passou um texto seu chamado Gerencialismo e as Guerras de Quarta Geração, né? Uma análise do pensamento militar do Exército Brasileiro. Aí eu li o teu texto e aí fiquei com algumas dúvidas, aí é bom que a gente também aproveita para falar de forma didática sobre isso, né? Esse termo guerras de quarta geração seria a mesma coisa que guerra híbrida? Como é que É esses termos se relacionam? E aí, mas antes de você responder, eu vou pedir para você também, de alguma forma didática, explicar o que é uma guerra híbrida, o que é uma guerra de quarta geração, são a mesma coisa, o que caracteriza cada uma delas? muito bem colocado. Na realidade, né, esse termo guerra de quarta geração é um conceito que foi proposto pelo William Lind, né, que é um autor, né, paleoconservador, né, que escreveu uma obra lá de Teoria da Manobra, né? E eu digo o seguinte, o William Lind é de uma turma, né, da qual fazia o Olavo de Carvalho lá nos estados, né, rednecks lá dos Estados Unidos. Devem ter se conhecido lá, né? Tinham, de alguma forma, contato porque faziam parte, né? O William Lind, amigo do Bannon, e com certeza transitava lá com o Olavo de Carvalho. Então, esse é um termo, né,
que já era difundido, né? Não doutrinariamente dentro do exército americano, mas na literatura que trata, né, sobre doutrina, né? Então, a guerra, você tinha, assim, fazendo um paralelo, seria, né, doutrinariamente uma coisa que superaria a terceira onda lá do Toffler, né? Ele faz um histórico, né, de que havia ondas, né, de transformação na forma de pensar a guerra, né? E que essa guerra de quarta geração, né, seria, né, a última. A guerra híbrida, né, é um conceito mais recente. Alguns proponentes colocam como se fosse como uma guerra, né, como se fosse uma guerra de quinta geração, né? Mas no meu entendimento, de certa forma, é a mesma coisa, entendeu? Porque eles buscam dizer o seguinte: superar e colocar como se fosse coisa do passado, tá? O pensamento clausewittiano, né? Que não faz sentido, né? Em termos, digamos, conceituais, né? Acho que falta você mencionou aí o pensamento clausewittiano, né? Para quem não está familiarizado e não conhece muito como eu, você está se referindo ao Clausewitz, né? Quem foi o Clausewitz? Qual a contribuição dele para esse debate? Quando você menciona guerra de quarta geração, o que ela compreende, né? Você tem a guerra tradicional que todo mundo conhece, que é exército de um lado dando tiro no exército do outro lado, exatamente, né? Para a quarta geração, o que está embutido nesse conceito? O que se chama aí de guerras não lineares, guerras assimétricas, né? Com a experiência da guerra do Vietnã, né, eles falaram o seguinte: não adianta, né, ter um exército poderoso se um exército menor pode nos vencer, né? E aí, de certa forma, extrapola, tá certo? O que ocorreu lá no Vietnã, o que ocorreu, por exemplo, lá, né, depois da guerra do Iraque, no Afeganistão, como uma idealização de como fazer uma guerra e vencer aquela guerra, né? Então, a primeira geração da guerra seria, né, a questão lá do tratado de a guerra, né, moderna ou aquela da Constituição dos Estados, né, que seria as guerras napoleônicas, né? Nós poderíamos ali colocar a segunda geração da guerra como a guerra que ocorreu lá na Primeira Guerra Mundial. A terceira geração de guerra seria a guerra mecanizada ou da Blitzkrieg, e a quarta geração da guerra é aquela proposta, né, pelo Lynch, né, em que, né, você tem uma forma, né, que envolveria, né, sociedade, utilizam todas as redes disponíveis, né, política, econômica, sociais e militares, para convencer os decisores políticos que os objetivos políticos dos inimigos eles não conseguiriam serem atingidos, né? Ficaria muito custoso. Pelo que eu entendo, então, seria a utilização de todos os meios e recursos disponíveis, e aí, não sei se daria para fazer voltar lá no Sun Tzu, né? Que é você fazer uma guerra sem entrar em conflito, que é a guerra ideal, você fazer o adversário tomar atitudes e decisões que você quer sem que ele perceba e sem que haja um confronto. E quando a gente transporta isso para os dias de hoje, você pode considerar que instrumentos estariam sendo usados. Por exemplo, redes sociais, vazamento de informação para a imprensa, um jornal dá uma coisa e outro dá outra, né? Operações... o 11 de setembro, não sei exatamente o que você ia dizer, mas, por exemplo, teve aquele episódio nos Estados Unidos que resultou na guerra contra a Espanha, que os Estados Unidos tomaram boa parte do território que era do México para eles, né? E depois se descobriu que, na verdade, foi uma ação dos próprios americanos para justificar um ataque e provocar a guerra. Então, você daria para dizer que seria isso, como até o Piero fala, operações psicológicas, como é que você envolve uma sociedade
para ela fazer o que você quer sem que ela perceba. Mas tudo isso é um desenho, né? Um desenho colocado do que é a guerra, né? Uma teorização que, de certa forma, não faz sentido porque é uma simplificação, né? Então, se a gente colocar a guerra de primeira geração de exércitos maciços, a segunda de poder de fogo maciço, a terceira seria a questão da guerra da manobra e a quarta de uma insurreição, essas características, historicamente, sempre tiveram, né? Então, as tais das gerações sempre existiram em todas as guerras. Vários Então, níveis, né? Porque pode ser, na primeira exato. geração você tinha um cara infiltrado espalhando contra-informação ou mentiras para justificar qualquer Exato. coisa, né? Só que Exatamente. agora fica mais sofisticado, né? Exato. O que, de certa forma, o que se tem que se produzir um discurso para justificar uma atitude, né, política. Essa é uma questão, né? Olha, nós estamos, de certa forma, fazendo isso porque temos que se adequar à nova geração da guerra. Mas isso também, se a gente transporta para as outras gerações, tem lá o assassinato do Duque Ferdinando. Sim. E para uma coisa mais atual, né, que está acontecendo agora, que é a situação na Ucrânia, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Perfeito. Né? Qualquer coisa que aconteça ali pode ser justificativa para qualquer outra coisa também. Exatamente. Tá? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais. Então, usando esse exemplo de hoje, Rússia e Ucrânia, como é que uma guerra dessa de quarta geração, porque são diversos interesses envolvidos, né? Você tem uma questão geopolítica, você tem petróleo, você tem gás natural, você tem o Putin, que está no poder lá há mais de 20 anos, né? E recentemente ele deu 2 entrevistas coletivas, né? Depois de visitas com o presidente da França, o Macron, e com o chanceler da Alemanha, né? E que ele repetiu praticamente a mesma coisa. Olha, a gente não quer uma guerra. Quem está avançando não é a Rússia. A OTAN que está avançando para as nossas fronteiras. Agora, se a OTAN apoiar a Ucrânia para que eles tentem pegar a Crimeia de volta pela força, a gente vai ter um problema. Mas ninguém aqui quer isso. Eu sei que o poderio militar da OTAN combinado é muito superior ao da Rússia, mas nós somos uma das potências nucleares. E vocês vão ser arrastados para uma guerra de consequências imprevisíveis e vocês não vão ter nem tempo de piscar. Foi o termo que ele usou, né? Sim. Você podia elaborar um pouquinho, então, em cima dessas questões? Como é que a gente introduz elaborar isso? Numa frase. Guerra é a continuação da política para os outros meios. Nada de novo sob o sol, né? Nada de novo sobre o solo. Então, se você pegar a teoria correta, você vai explicar de forma mais corretas, né? Sem, digamos, trazer coisas de fora, né? Então, na realidade, o que existe aí são problemas políticos, né? E discursos, né? Da qual se busca, tá? Evitar o conflito armado, né? Então, isso faz parte, né, da questão política e faz, né, e digamos o seguinte, né, está lá dentro, né, da tríade, né, do Clausewitz, né? Então, eu acho que esta questão, né, aí do que está acontecendo especificamente lá na Ucrânia, é isso. Na realidade, né, também não foi nada diferente que aconteceu na Segunda Guerra Mundial lá com a França e a Alemanha, né? Até, né, a guerra de mentira, que acabou se tornando de verdade, né? Agora, se a Rússia vai ou não vai atacar, isso aí justamente, né, não tem como prever, isso aí vai depender do que vai ser decidido, né, por cada um dos partidos, né? Não tem uma fórmula mágica aí para a gente chegar, né, e tirar de uma equação, né, o desenrolar dos acontecimentos. Agora você mencionou aí de novo o Clausewitz. Dá uma rápida apresentação nele, quem foi ele e qual a importância do pensamento dele para esses Muito estudos bem. todos? Então, o Clausewitz foi um pensador prussiano, né?
ele escreveu uma obra, né, quase que inconclusa, né, que é a Von Krieg da guerra, né? E aí nós temos, de certa forma, um paralelo, né? Ele, como um clássico, né? Ele escreveu muito analisando, né, o, as guerras lá do período napoleônico, né? Então, ele é um escritor que poderia se dizer, dentro da obra do pensamento militar, né, um escritor de uma linha romântica. Ele não, não se alinhava muito com esta questão do iluminismo, tá? E justamente, né, o que ele coloca, né, é esta questão da trindade da guerra, né, como né, o pessoal costuma colocar, né, a trindade da guerra, né, a fórmula, né, é que Forças Armadas, né, Forças Armadas, o povo, né, e as lideranças, né, que de certa forma, né, definem, entendeu, essa a questão da guerra, né? Então a gente tem que pensar, né, também nesses níveis de análise, né? Então o Clausewitz, ele teve, de certa forma, um pouco esquecido no pensamento ocidental. Por quê? Porque grande parte, né, das academias militares, e aí a gente entra aqui na academia militar, no nosso caso do Brasil, né, teve uma origem, né, uma origem francesa, da Escola Politécnica, né, e muito também depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma influência muito grande de um outro pensador militar, que é o Jomini, né, que o Jomini, como né, né, o Henri Jomini, tem uma outra perspectiva, né, de analisar a guerra, que é a guerra, né, como um acontecimento baseado em leis, né, imutáveis, né? É um pensamento de um positivismo militar, né? Ele é um positivista militar, então acha que existe lá, tá certo, uma equação que pode, né, reger, tá, o conflito, tá? E que, de certa forma, ele vem, né, influenciando o exército brasileiro desde sempre, né? Entendi. E até no seu texto você menciona aí que o Exército Sim, Brasileiro segue a linha positivista, né? Então eu queria te sim, pedir para poder destrinchar um pouquinho mais do seu texto ali, aí em cima disso a gente vai conversando, que é parte do título é uma análise do pensamento militar do Exército Brasileiro, né? Então, o que você poderia falar sobre esse pensamento militar brasileiro e como é que ele foi evoluindo, se é que houve uma evolução ao longo dos anos, e inserir nessa tua análise essa questão de que o Exército ou as Forças Armadas se entendem como uma espécie de poder moderador, né? Inclusive, quando houve a Constituição de 88, teve aquela discussão enorme lá em torno do artigo 142, né? 142, que teria sido sim. colocado de propósito ali para justificar qualquer ação militar para que eles possam remeter à Constituição. Ah, mas a Constituição diz aqui, né, foi uma brecha, né, É, que colocaram ali. Então, como é que você poderia amarrar essas pontas aí? bom, como eu comentei, né, a nossa academia militar, né, ela criada lá uns dizem 1792, outros 1811, né, ela teve uma influência, né, da Escola Politécnica Francesa, não somente curricular, mas na forma, né, de funcionar. Tá? E, de certa forma, né, a fundação da República, nossa, o golpe militar, foi em cima desses ideais, né, dos ideais positivistas, ou seja, não teve nada de liberal, foi o ideal positivista, ele, de certa forma, né, ele remete a uma ideia de uma utopia, né? De uma utopia que eu posso dizer assim, quase platônica, né? De você ter um local, né? Seria um mundo ideal,
da qual você seria conduzida, né, por uma classe de pessoas mais capacitadas, que é a Aristro, né? Aristro, por isso que vem da palavra aristocracia, é o governo dos mais capacitados, né? Então, de certa forma... Desculpa, isso aí remete a uma É, frase recente do general Hamilton Mourão, vice-presidente, que ainda, não sei se logo depois de assumir ou pouco antes, já eleito, ele fala, né, de fazer uma nova Constituição que se deveria chamar um conselho de notáveis, né? sim, perfeito. É. Quem são esses notáveis, né? É Essa ideia, e exatamente. aí, quando você menciona isso, a fundação da República está falando em 1889, né, fim Sim, do Império Brasileiro. Então, aquela ideia persiste desde o início do Brasil como república, e você tem hoje, na outra ponta, um é, general vice-presidente falando em conselho de notáveis, né? Mas quem é, decide quem são os notáveis? exatamente. E o que vai ser decidido por notáveis são coisas notáveis também, né? Para eles, né? Exatamente, né? Então aí tem, né? Então esta questão, né, de você ter pessoas né, mais capacitadas, acho que isso, né, de certa forma é bem, bem presente, né? Era bem presente, tá? Nesse pensamento militar, né? Bom, antes com a Primeira Guerra Mundial, né? Você teve, não somente aqui no Brasil, mas em muitas forças armadas do mundo, né, a ideia do pensamento jominiano como uma receita um receituário para vencer guerras. Então, você começou-se a ter uma teoria da vitória, né, a teoria da vitória jominiana, que começou a ser vendida, né, lá justamente pelos franceses na missão militar francesa. Então, você teve a missão militar francesa no Brasil, teve no Chile, até nos Estados Unidos teve a sua missão militar francesa também, né? Se bem que os Estados Unidos, a capacidade criativa deles, né, eles mesmos se impuseram uma própria missão militar francesa, que é a guerra, né, guiada pelos princípios de guerra, pela doutrina. Então, a missão militar francesa, ela, de certa maneira, solidificou, né, porque, de certa forma, a gente não tinha, né, um exército assim muito preocupado com as questões profissionais. Então, a missão militar francesa, existem vários textos, né, tratando disso, que ela profissionalizou o exército, né? E nessa profissionalização, ela deu um entendimento de um receituário para a vitória, que até hoje, né? Então, o que é, eu chamo, né, o receituário para a vitória o exército, né, que se prepara para a guerra da resposta da casa, que é o que existe nas escolas militares, né? Então, ali o oficial na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ele vai estudar, tá? Vai fazer uma prova, e naquela prova tem uma guerra que existe uma resposta da casa da qual ele tem que atender. Então, uma determinada manobra tem uma forma, né, certa de fazer, da qual, né, o oficial tem que acertar aquela resposta, né? É bem interessante isso, né? Porque isso teria, né, como falar o Garrincha lá, acertar sempre, né? Com os russos, né? E, na guerra não funciona bem assim como a resposta da casa, né? E mais adiante, né? É bem Nós apropriado, tivemos né? O Bolsonaro acabou de ir à Rússia, né? exatamente, né? E aí, mais adiante, né? Nós tivemos também, né, algumas reformas de ensino no Exército Brasileiro que só reforçaram essa posição. Então, diferente, né, de um ambiente acadêmico, mesmo agora tendo doutorado, né, mas o core do ensino militar não mudou, tá? Você não tem um ambiente de crítica, de profusão de ideias, de contestação, isso não existe, né? Não tem, né? Não tem, essa não é a característica do ensino militar, né?
Bom, então, e agora, o que eu acrescento aí, sobre essa questão do ensino é que também a metodologia pedagógica, né, ela se consolidou, né, nessa perspectiva de buscar a resposta da casa, entendeu? Agora quando você fez a MAN, né? E você Uhum. fez o que? Era ESAO? Qual é os outros cursos que Não, você fez? eu fiz a AMAN, Aham. eu fiz a AMAN, né, E cursei a AMAN, que outros cursos de fiz o Instituto formação? Militar de Engenharia, Tá. né, e depois eu cursei a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Que é Bom, ICM. exatamente, nessa evolução, né, você fala, pô, mas você é engenheiro, então existe também, né, algumas peculiaridades, eu vou falar, dentro do Exército, eu posso também arriscar a estender isso, né, para a questão das outras forças, é que nesse processo evolutivo, né, do Exército e das Forças Armadas, né, eu posso colocar ali, né, República, depois da guerra, nós tivemos os governos desenvolvimentistas, né? As Forças Armadas, elas, de certa forma, espelharam um pouco esta questão, né? Então, eu vou só, né, apresentar um dado interessante, né, aqui, né? Bom, o IME, ele tem uma história lá, pregressa, né, da criação dele em 1792, mas ele se consolidou como escola de engenharia moderna, né? Pode-se dizer ali depois de 1930, mas mais certamente depois da guerra, né? Muito bem, então, o, houve uma época na MAN que a MAN era 3 anos, né? E as armas científicas, elas tinham acesso direto ao IME, né? O que é bem interessante que entre 1950, tá? Eu tenho esse dado aqui de 1950 até 1977, nós temos 26 turmas de AMAN aí, 20, 01 são os primeiros colocados de AMAN. Acabaram indo para o IME. A trajetória para o topo da carreira não passa pelo IME. Aliás, pelo contrário, né? O IME limita, né, a carreira do oficial até ao posto de general de divisão. Tá? E aí, mais especificamente, né, na década de 60, né, grande parte dos primeiros colocados, das maiores turmas, também, né, faziam IME. E essa turma acabou não indo para o Estado-Maior do Exército. Então, os primeiros colocados lá, os melhores classificados da AMAN na década de 60, assim, eu estou colocando como uma média, tá? Fizeram o IME e não chegaram ao alto comando. O que eu estou querendo dizer com isso é que, de certa forma, né, você teve um processo ali no final da década de 70 que eu chamo de, né, apelido de rambonização, né? Brinco ali também com meus colegas lá com Piero, né? O que é a rambonização? É a valorização, né, dos cursos de combate, né, como o ideal, o perfil ideal, né, requisito quase que necessário, né, para o generalato, tá? Muito bem, né? A gente vê hoje, né, o nosso alto comando, se a gente for colocar de 8 anos para cá, são todos eles ou tem um curso de guerra na selva, ou são paraquedista, e existe muito, tá certo, esta, esta valorização, né, por essa. Aí eles vão falar assim, não, mas isso aí que é o verdadeiro militar. Não, isso aí é operações especiais. A guerra trata de muito mais questão do que simplesmente essas questões de operação militar, que faz conexão, né, com esta questão aí da guerra de quarta geração. Então, tá vendo que existe uma conexão, né? Você tem que ter um Rambo lá para operar
na guerra de quarta geração. Mas não tem uma história também que a guerra é quando todos os outros meios falham, né? E aí você tem aquela imbricamento ali com diplomacia, né? Um começa quando o outro falha e o Sim, outro retoma quando o outro cumpriu, né? Você tem essa coisa. Agora é interessante você ter citado esse período aí e falar dessa rambonização. Você falou aí do alto comando, né? Do Exército, uhum. mas mais até do que isso, porque os generais da reserva que chegaram a general de exército, né? Generais 4 estrelas, e que fazem parte desse núcleo mais próximo do presidente da República, eles são exatamente dessa geração, né? E é uma Sim, geração ali dos anos 70. 60, 70, final dos anos 60 É, e 70, General Heleno, Braga perfeito. Neto, Uhum. Fernando Azevedo, e eu achei muito interessante você comentar que os primeiros colocados iam para a área científica, né, ou técnica, É, e os. Eu não vou fazer juízo de valor porque seria não, injusto e é simplificar uma coisa é, muito eu, complexa, né? É como você bom, dizer assim: os inteligentes vão fazer cursos técnicos e é, os brutamontes, que só querem guerra, é que vão comandar o exército como se eles fossem não, descabidos de esse, inteligência, que é errado não, isso não, não, também, né? não, é que a turma da década de 60, a turma da década de 60, eu posso dizer, majoritariamente fez o IME. O que implica nisso? Aí tem que se fazer um estudo. Eles não foram ser instrutores da AMAN. Né? Os instrutores da AMAN da década de 70 eram o quê? O pessoal que, de certa forma, né, estava operando lá, né, nos aparelhos de Em repressão. plena ditadura, né? Que estavam ali com Exatamente. aquele Aí pensamento. você tem né, lá na MAN a criação de CIESP, de Semana de Instruções Especiais, de todo um aparato, né, para, de certa forma, é, reproduzir, né, o que nós tivemos durante a ditadura militar. Agora, Né? você é de que turma Eu sou na da turma AMAN? de 81. Isso Ou aí seja, é o que eu digo. ainda era Isso, ditadura, né? Que a ditadura acabou em exatamente, mas isso se 85. prorrogou, É isso que eu não, queria te não terminou. perguntar. No seu Não período terminou, de né? AMAN, eu não sei com que idade você entrou na AMAN. O que, 18, 19 anos? 18. 20, 18 anos. O que, É, que você, naquele 81, né? Ainda era o governo do Geisel, né? O Geisel entrou em sim. 79, e aí você tem. Geisel não, era o Figueiredo já, né? O Figueiredo entrou em Figueiredo, sim. 79, 81 era o Figueiredo. Aí Uhum. você tem. O que, que você, na AMAN, na ditadura, você aprendia? Porque existe esse debate, essa discussão, essa Ah, cobrança. sim. Deixa só eu É. complementar. Existe essa cobrança, e em relação ao PT principalmente, que não interveio para mudar os currículos das academias militares, como se lá na AMAN houvesse um currículo anticomunista formando as pessoas contra a esquerda, que todo mundo de esquerda quer uma ditadura, quer implementar uma ditadura no Brasil e tal. Aí a minha pergunta é, além da parte técnica, né, dos outros cursos que você fazia lá, existia algum tipo de orientação na parte política em contra a esquerda, para reforçar em vocês que não houve ditadura, que foi um clamor das ruas, que não havia tortura? E como é que nos outros cursos que você fez depois, lá no caso da ESEMI, é outro tema que aparece muito e agora também recente, que é a história do Orville, né? Orville, que é a palavra Sim. livro, ao contrário, e eu entrevistei um historiador recentemente e ele me falou que na ESEMI, os militares que estão fazendo os cursos, eles recebem uma cópia do Orville para ler. Eu queria saber se isso aconteceu com você, era um tipo de leitura, você era estimulado, havia esse reforço desse pensamento contra a esquerda. Fala então um pouquinho lá da AMAN, o que Tá. havia, Primeiro, e depois ESEMI. aí você vê que, na realidade, existem um período, a história não é linear, né? Ela tem suas renascenças aí. Então, É. na minha época da MAN, né, 81, de certa forma, havia nas disciplinas lá, por exemplo, era tudo assim meio
como eu digo, né? Subliminar. Flamengo Fluminense. Então você ia lá na cadeira de filosofia, olha, aqui são os filósofos da turma do bem. Aí tinha lá de Platão, Mill, Hobbes, né? E aí do outro lado, Aristóteles e todos os comunistas. Aristóteles já era comunista. Já era comunista lá naquela época. Okay, no currículo do Exército. Exatamente, é. E, logicamente, nós já não tínhamos... Em 81 já não havia mais, assim, uma disciplina que havia antes, que já foi tirada, a de guerra revolucionária, né? Você tinha lá na história militar alguma coisa sobre guerra revolucionária e, logicamente, a explicação, né, do que foi... né, os movimentos insurrecionais no Brasil. Como era um período, né, da abertura lenta e gradual, né, nós tínhamos lá constantemente assim palestras do SNI falando, quase num tom saudosista, né? Porque se a gente for ver o governo Figueiredo, é uma saudade, né? O governo Figueiredo é marcado por uma saudade já do próprio regime, né? É uma coisa meio assim interessante. Bom, então, aí eu fiz... Saudosismo, né? Um saudosismo do que ainda não tinha acabado, do que não tinha acabado. Exatamente, é um romantismo do que não tinha acabado. E por isso mesmo, né? Acho que o saudosismo, o romantismo é isso, né? Você reinventar uma história, né? De que não existiu, né? Ou seja, reinterpreta aquilo que dentro do que a gente quer que tivesse acontecido. Mas pelo que eu entendi, havia esse reforço de que não houve golpe, sim, o povo foi às ruas e o exército estava lá para salvar o país. Exato, né? Então, mais sai ano, entra ano, tira governo, bota governo. A ideia, né, da academia de que nós somos a liderança de um Brasil inteligente continua. Isso é cantado todo dia lá. Só vocês são capazes de salvar o Brasil. Toda quarta-feira somos a liderança de um Brasil inteligente. Aí não é Heraldo Macrax, porque nesse caso eu sou paciente. Então vamos buscar aqui a literatura. O próprio, acho que uma obra bastante interessante, até, né, o Celso Castro, né? Ele coloca isso bem claro, né, da questão do pensamento militar. O paisano e o civil, né, o militar e o paisano. Né? Isso aparece muito no livro do General Vilas Boas, que ele conduziu as entrevistas, né? O general e o paisano. Ele é paisano, os outros e nós, né? Isso é coisa de paisano. Nós contra eles, né? Exato. Isso é coisa de paisano, né? Tanto é que quando o cadete quer desqualificar o outro colega lá como menos militar, isso é coisa da paisanaria. A outra dissociação de noção é o teórico versus o prático. O prático é o que o almejado, né, pelo militar. Tá? E o teórico é tá lá no IME. Está lá no IME. Exatamente. Está lá no IME, está nesse pessoal que quer botar vacina em todo mundo, entendeu? É coisa desse tipo. Não, isso aí eu não vou chamar um especialista aqui porque eu sou bastante prático, resolvo o problema todo aqui como eu sempre resolvi, né? Sabendo fazer licitação. Pronto, resolvido o problema. Ou seja, isso aí me traz... Vamos usar um outro exemplo recente aqui, se você me permite. Você falou que é da área de logística também, né? Sim. Que tem um colega seu muito famoso, né, da área de logística, que é o General Pazuello, que se tornou ministro da Saúde. Encaixa exatamente nisso que você falou, né? O que justificaria para alguém com formação na área de logística assumir um cargo de ministro da Saúde? Pois é, né? É logística. Que tipo de logística, né? Logística militar, né? Logística militar. Não, porque para levar vacina, vou levar para cá e para lá. Logística militar de uma guerra
não precisa ele ser ministro, né, da Saúde. Sim, exatamente, exatamente. Aí é que, de certa forma... Qual a tua leitura dessa indicação do Pazuello para ministro? A minha leitura de certa forma, compreendem, né, esta visão de mundo, né, de que do militar, né, que tem agora uma formação, né, que pode comandar, gerenciar e governar tudo e a todos, que é a questão lá do gerencialismo, né? O Rambo, então, né? Hoje, é o super soldado. Né? Na realidade, você tem agora uma formação lá da FGV, não sei o que, coisa e tal, então ele mistura comandar, governar e gerenciar. É tudo a mesma coisa, e não é. Governar é um ato político. Governar é um ato de negociações, que agora estão descobrindo como é que se faz, né? Estão sendo apresentados ao Centrão, né? Exatamente. Gerenciar já é um outro ato, é um ato, né, de você conduzir um empreendimento de negócios, né, tentando maximizar o lucro dentro de um ambiente competitivo. E comandar é um ato, né, de liderança, né, militar, que não tem nada a ver com a questão da liderança política, né? Então eu vou puxar uma outra frase. A liderança militar é a seguinte: o que o camarada faz, os outros repetem, né? Então, não tem uma frase, o exemplo arrasta? Como é que exato, a frase lá do... A palavra convence, o exemplo arrasta? O exemplo arrasta, exatamente, do general, né? Exatamente. Então, deixa eu usar uma outra frase, que é de um colega seu, que está na reserva também, só que esse general é ministro da Defesa. O Braga Neto, ele esteve ano passado lá na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, porque ele foi, não me lembro agora se foi convidado, acho convidado, né? E aí, aquela mesma audiência em que ele disse que não houve ditadura no Brasil, né? Que houve um regime forte, que se tivesse havido ditadura, muitos ali não estariam vivos. Mas teve uma outra questão que eu achei interessante e acho que não teve muita atenção na mídia. Quando perguntam para ele sobre a ida do Pazuello para o Ministério da Saúde, a resposta dele se encaixa muito bem nisso que você está descrevendo aí. Ele falou o seguinte, vou até tentar recuperar o áudio dele lá nesse depoimento. Ele fala que houve uma solicitação ao Exército para a indicação de um militar que pudesse auxiliar no Ministério da Saúde. E aí, quando pergunta, mas o Pazuello, se não houve um nome Pazuello, como acontece em todas as solicitações, o Exército Brasileiro ele não está preocupado com nomes, ele está preocupado com capacidades, com a competência. Então, quando alguém nos pede alguma coisa, o que fazemos é me dê as características do profissional que você precisa, e nós vamos ver aqui na nossa força quem é a pessoa que mais se encaixa no perfil que vocês querem. Então, queriam alguém de logística, como o Pazuello havia tido um bom desempenho lá nas Olimpíadas, na questão da logística, na questão lá dos haitianos, né, e dos venezuelanos que estavam entrando na fronteira com o Brasil, ele teria sido a pessoa mais qualificada do Exército para entrar no Ministério da Saúde para, em tese, dar um apoio logístico e por conta daquelas confusões todas que a gente sabe, que eu não preciso repetir aqui, ele acaba sendo alçado à posição de ministro. Então, o que essa fala do Braga Neto tem tudo a ver com o que você falou. Sim. E, ao mesmo tempo, talvez não, né? Porque, ou melhor, acho que tem tudo a ver, porque isso junta o entendimento dele de que os militares são os mais qualificados e tem a capacidade política também. Então, você tem essa geração que está aí, que de alguma forma está no comando do país, que se acha capaz de resolver todos os problemas, se acham os mais aptos, os mais habilitados a resolver todos os desafios do país. O que você poderia comentar sobre isso, considerando essa fala do Braga Neto? Sim, acho que ela reflete um pouco esse entendimento de que comandar equivale a gerenciar,
que equivale a governar, sendo que cada uma destas coisas são de esferas diferentes, com demandas diferentes, com dinâmicas diferentes. E que exigem habilidades diferentes E e que talentos exigem diferentes. habilidades. Eu não vou... O militar é competente em comandar? Sim. O quê? Aquilo que ele foi preparado para tal. Tá? E é isso. Né? Agora, não, mas bota o camarada lá na Eletrobras, na Petrobras, que ele vai provar que ele é bom também. Bom, não sei. Né? Eu acho que isso nós temos que, né, saber. Até pode acontecer, né? Até pode pode até acontecer. pode até acontecer, mas, né, dentro do que está se vendo aí, parece que A gasolina a né? R$7 parece que está meio estranho. Porque na realidade, aí a gente começa a ver que não é só ter uma pessoa que consegue responder aquilo que a resposta da casa quer. Você, de certa forma, para conduzir um empreendimento de negócios, né, tem que entender daquele negócio. Você, de certa forma, para atuar na política, você tem que viver um mundo político. Né? Aí eu não vou fazer nenhuma apologia ao Lula, que vão chamar de petista, né? É uma pessoa que construiu toda a vida dele nisso, né? Então, não pode dizer que não tem competência nisso, né? Da mesma forma que o Ciro, né? Por isso que é até, digamos, chocante, né? Se botasse esse pessoal todo para debater. Já pensou? É no debate, né, que a gente vê a prova da política, não é isso? Não é na Inclusive, verificação corrente. na última campanha, a gente lembra de um candidato que não debateu, né? Exatamente. Agora você usou essa expressão aí, a resposta da casa, né? Que os oficiais vão lá fazer o exame e tem uma resposta que o Exército quer que todos cheguem a ela, né? Quem não chegar a ela está fora ou não vai tirar a nota que deveria para avançar na carreira, né? Considerando hoje o que está acontecendo no Brasil, com esses militares todos aí em volta do Bolsonaro, comandando e conduzindo a situação, o que a gente pode entender que seria, qual é a resposta da casa do que está acontecendo hoje? Pois é, né? A resposta da casa não é muito diferente do que do pensamento militar vigente, né? Como eu tinha elaborado naquele texto, uma é um entendimento de uma guerra de quarta geração, da qual o Piero coloca como guerra híbrida. Aqui eu estou colocando guerra, não que eu defenda a guerra de quarta geração, eu sou adepto da teoria da guerra de quarta geração. Da mesma forma que o meu colega antropólogo, ele defende a guerra híbrida. Não, o que está se colocando aqui é Eles que... estudam, né, os fenômenos. Exatamente, é o fenômeno de como uma instituição acredita que aquilo, tá certo, digamos, é a resposta da casa. Né? Então, a guerra de quarta geração hoje, né, ou esta guerra de amplo espectro, é doutrinária, né? De certa forma, grande parte do esforço de estudo doutrinário do Exército Brasileiro hoje é sobre isso. Você tem manual lá para operação interagência, mas eu não vi ali um manual novo sobre, vamos lá pensar, batalhão de infantaria mecanizado. Afinal, o Brasil vai enviar tanques para atacar quem? Exato. Sim, mas profissionalmente, né, o que se espera de um exército? É preparar suas forças para a guerra. Né? Achar que o conflito vai ser sempre esse conflito que se chama assimétrico, na realidade, né, se está se respondendo a uma outra questão. Aí é que eu coloco lá também no artigo.
é que também depois da década de 70 né, e principalmente, né, da década de, né, da década de 90 e enfatizado lá, né, depois de 2001, né, é uma reforma do sistema de segurança a nível global, né? É tipo assim um consenso de Washington nisso, né? Um consenso de Washington na qual, né, você tem forças armadas nas grandes potências, né, né, nos países centros, nas semiperiferias, né? Nós temos aí justamente essas forças armadas muito mais preocupado em manter a ordem, né? E isso, de certa forma, a gente tem, né, na questão da garantia da lei e da ordem, da priorização desta questão, né, dentro das forças armadas, né? Isso daí já Não é um pode... ponto de inflexão, porque você colocar o exército, que originalmente é para proteger o Estado, né, de ataques externos, né, fazer ou proteger, fazer guerra ou defender de um ataque, você agora tem um exército que participa de missões internacionais em vários países, né, como o caso do Haiti, que é um caso muito emblemático, em que Sim. o exército brasileiro levou experiência para o Perfeito. Haiti e trouxe experiência do Haiti para o Brasil para aplicar nas favelas, né? Eu me lembro que uma vez eu conversei com um oficial, eu não vou citar nomes aqui porque foi uma conversa, ele não está aqui também para debater, mas que ele esteve no Haiti e ele relatou que o Exército Brasileiro tinha informantes nas favelas lá no Haiti. E celular era uma coisa rara, assim, lá no Haiti. A população não tinha dinheiro. E eles tinham um celular com alguns informantes dentro das favelas, que passavam informações para os batalhões brasileiros que estavam no comando, que os ajudava a se movimentar na favela. E aí, os traficantes ou os controladores das favelas descobriram que tinha um informante que estava passando informação por celular. O que fizeram? Relato que eu ouvi, né? O pessoal que controlava as favelas saiu batendo de porta em porta para vasculhar as casas, e qualquer casa em que houvesse um celular, eles matavam todo mundo. Porque sem um celular aqui, esse cara é informante. Enfim, aí fecha o parênteses, mas aí você tem o Exército Brasileiro imbricado aí com forças policiais, com BOP do Rio de Janeiro, misturando técnicas de guerra com guerrilha urbana, atuando contra o próprio povo, né? Contra o cidadão brasileiro. E aí o que você mais tem são relatos e relatos de abusos praticados por militares brasileiros nas favelas, né? Isso daí é muito complicado, né? Porque o trato que se dá na guerra não é o mesmo trato que se dá na polícia, né? Você, quando aprisiona lá um prisioneiro de guerra, tu não lê os direitos dele, né? Não tem como fazer mas isso. Na guerra ele está protegido por uma convenção internacional, ele está né? Exatamente. Então é outra questão, exatamente, né? Mas, né? Ele está protegido por uma convenção, tá certo? Mas é muito difícil, né? É muito distinto, né? Os dois cenários, né? Então essa questão que fica, digamos, borrada, né? É esta fronteira entre o que é uma ação de guerra e uma ação policial. O Exército está fazendo o que, afinal de contas, né? Quando faz ali a ação, por exemplo, como ela fez lá no Rio de Janeiro. Isso não seria guerra híbrida, então? Ou a guerra de quarta geração? Exatamente. Aí, né, fica... mas é a garantia da lei e da ordem. Está, né? Na nossa Constituição, nós temos que garantir a lei da ordem. Mas isso também, né, a gente... E se está no artigo 142, somos nós que temos que fazer, nós exército, né? Pronto. Mas o que vai definir essa garantia também é quem? Né? Onde é que... O Conselho de Notáveis. Exatamente. Onde é que existe a tal da desordem? Tá?
começa a tudo ficar muito... Quem determina o que é desordem, né? É o Conselho de Exatamente. Notáveis, eu acho. Exatamente, né? Fica tudo muito difícil, né? De se estabelecer limites, né? Mas o que eu estava comentando são estas questões, né, da Guerra da Quarta Geração, como você conseguiu aí, de certa forma, enfatizar melhor, né? Ou como o Piero coloca, como guerra híbrida, né? Não como a teoria que ele defende, né? Mas como ele compreende que a força compreende, né? Então, a ideia do livro dele é justamente isso, né? Que, de certa forma, né? Nós temos... se aplica uma guerra híbrida contra a sua própria gente. É isso que eu acho que, né, a síntese do trabalho dele, né? Mas Que aí hoje, quando você vê o que está... aí não está na Constituição, né? Pois é, mas aí isso tá, mas isso tem tudo a ver com esse raciocínio que você desenvolveu dessa É, formação dos sim, militares, de que perfeito. eles é que são os melhores, então ao momento em que eles estão É, no poder pelo voto, é, é, e eles vão aplicar isso, esse é. entendimento que eles construíram ao longo da carreira, não? Os ser os melhores vou colocar, é ser uma aristro, né? Não é ser o melhor, para mim, depende do que você é melhor. Melhor no Claro. futebol, para mim, o ataque do Santos da década de 60, né? Então, o ser o melhor é ser o pessoal que consegue pensar na melhor o Brasil. Né? Porque existe esta questão, né? Não, nós somos formados para pensar o Brasil desde a mãe, diferente dos paisanos que fazem faculdade. Né? E agora, além do mais, a gente consegue também ter um diploma de administração, que é uma Pronto. coisa... O Pronto, acabou, gerencialismo, né? né? O Exatamente. gerencialismo que você pega o Pazuello, porque aí entende de índio, entende de mineração, entende de Sim, sim, favela, entende de sim. agricultura, de meio ambiente, né? Você É, vai vendo até aquele livro lá do Vilas Boas, lá com o Celso de Castro da FGV, ele fala, né? Ele faz elogios rasgados assim ao Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente. Ali ele deixa transparecer. Esse livro é um documento muito importante, porque sim, ele traz um pensamento, todo o pensamento sim. daquela geração em relação a várias coisas, desde essa pauta tradicional aí, dizem que querem importar racismo para o Brasil, querem importar para o Brasil problemas que não existem aqui. O próprio Hamilton Mourão repetiu isso algumas vezes, o Uhum. Vilas Boas fala no livro. Então você vê que tem esse universo dessa bolha militar, porque convive muito com militares ao longo da vida, principalmente se são filhos de militares, né? É, E o paisano, como eles dizem, é um ser estranho, né? Alheio, que eles têm dificuldade de entender e não conseguem entender por que não entendem como os militares são. exato. Faz sentido isso? Sim, é uma endogenia, né? É endogênico o sistema, né? É como o Goffman, né? O antropólogo coloca que é uma instituição total, ela é fechada dentro de si. Né? Ela é fechada dentro de si e enxerga o mundo dentro do que ela se constitui. Como ela se constitui? Aí eu coloco, né, como uma utopia platônica, né, de que você tem que colocar, né, quem vai Platão, que é o conduzir o filósofo do bem, né? Segundo aquela lista. sim, exatamente. Vai ter uma pessoa que vai conduzir o barco na direção certa. Tem uma direção certa aí que, né, na neoplatônica, né, lá na República, não existe lugar para passageiros, sim, somente para tripulantes e para o piloto, né? E o piloto vai conduzir o barco para a direção certa, né? Bom, então, primeiro, né, tem um piloto, né? Esse piloto é aristro, né? As pessoas mais capacitadas para isso e tem uma direção certa. Só que, diferente de uma outra perspectiva, aí tem um outro autor, né, Cassim, né, que coloca, né, essa é a visão também né, dessa perspectiva de democracia, ela é orgânica, né? A democracia funciona como organismo fechado, né? Como eu
tentei resumir agora. Já existe uma outra perspectiva, que é a do mal, lá do Aristóteles, né? Que é um piquenique. Cada um leva aquilo que lhe cabe. E em relações Esse é hostis e comunista, né? amistosas, Certamente, né? Esse é um socialista exatamente, do mal, né? em relações hostis amistosas, você consegue, né, chegar, né? Então, a grande questão poética, né, dessa segunda é que, na realidade, o caminhar você faz enquanto você anda, o caminho você faz enquanto você anda, né? Essa é a questão. O caminho você constrói enquanto você caminha. Então, tem um caminho, né, pré-determinado. E no entendimento, assim, doutrinário também, aí a gente coloca nessa questão do gerencialismo e também a questão lá da Escola Superior da Guerra, existe este caminho pré-determinado, né? Que são os objetivos nacionais permanentes, que devem ser eternamente perseguidos. Já está lá a receita do que é a República É o Brasileira. fatalismo, né? Exatamente. É Ó, tem que aquilo, ser não isso. tem É. meio termo. Então, essas contradições que você coloca, elas têm que ser deixadas de existir, né? Então, a questão do racismo, não pode ter racismo. Imagina. Não pode ter racismo. Não. Aí começa também a se fazer. Mas eu fiz a AMAN e o primeiro colocado da minha turma era negro. E, bom, entendeu? Ótimo que tenha sido assim, né? Mas quem fez a AMAN sabe e ouve e fala, eu mesmo fui um que fez isso, piadas, né? Racistas, piadas homofóbicas, né? Piadas, né? Da realidade dos aratacas nordestinos e coisas desse tipo, né? Então O existe, caso né? desse, o primeiro colocado era um negro, é um caso real ou você está dando de exemplo só? Não, estou dando exemplo, mas, né, de E sim, certa mas forma, esse colega negro que foi o primeiro colocado na turma, ele chegou a general? chegou a general, chega, né? Na realidade, talvez não exista este impedimento racial quanto à questão da promoção, tá? Eu não vejo que exista impedimentos desse tipo. Mas, digamos o seguinte, mas isso, não, de certa forma, né, não significa que não tenha, entendeu? Algumas. Não existem barreiras institucionais, mas existem algumas barreiras, digamos o seguinte, emocionais, né? Ele continua na ativa? Não. Já passou para a Foi reserva. para a reserva, ele chegou aqui Exato. 2, 3 ou 4 estrelas? Chegou a general de brigada, um colega brilhante, 3 né? estrelas. Não, brigada, 2 2 estrelas. estrelas, 2 estrelas. Exato. Mas ali, na realidade, também existem, em função de armas e coisas desse tipo, né? De qualificação também, talvez ele teria mais dificuldade, né? De prosseguir na carreira. Tá? Sim, até porque um Então, funil ali é muito complicado, né? De ter 3 e esta 4. barreira, exatamente, esta barreira, né? O acesso a. Acho que o outro colega lá, que, né? Eu também servi no Estado-Maior do Exército, mas servi muito pouco tempo, né? Em Brasília, tá? Esse acesso ao generalato, né? Ao alto comando, né? São são vários requisitos, né? Realmente você tem que ser primeiro colocado de turma, tá? Tem que ter tido uma carreira notável, mas existe muito da questão política, né? Olha, o camarada lá da arma de engenharia vai brigar por um camarada, né, da arma dele. Então, Aí já existe entra a cotas, política, né? existe cotas, essas cotas políticas, né? Existe, né, de certa forma. Por exemplo, é pouco improvável, né? Não, perdão. É improvável, por exemplo, que no alto comando não tenha um general que não seja, né, guerra na selva, comandos, né, o que eu chamo de Rambo, né? Porque é importante ter justamente
né, um perfil desse para comandar o COTER. Então, geralmente... Que é o COTER? O Comando de Operações Terrestres, que é o comando, que seria o comando para se fazer a curioso guerra. que aí faz sentido, né? Para dentro do Sim. Exército tem que ter um cara com experiência, mas para o Ministério da Exato. Saúde o raciocínio Não faz foi sentido outro, nenhum. né? Exatamente. Aí, Ou o faz que todo sentido, né? Porque todo militar pode fazer qualquer coisa. O que leva à reflexão de que do momento que se derrubou o muro, passou a ser muito ruim, né? Até profissionalmente para os militares, né? O muro que o colega lá, o Marcelo, coloca, né? Que foi construído, estava sendo construído depois da Constituição de 88, na qual os militares ficavam dentro do quartel e as coisas políticas aconteciam lá fora. Eu devo lembrar aqui que há 10 anos atrás o nosso presidente da República era proibido de entrar no quartel. Você tem uma leitura aí do que aconteceu, que ele foi de novo recebido com braços abertos, A autorizado a fazer renascença. comício, A renascença, né? É a renascença, justamente, né? Os generais daquela turma, né? Que eu vou só relatar o que aconteceu comigo justamente no ano de 1985, quando ele publicou, né, aquele artigo Revista na Veja. revista Veja. Tá? Eu era um tenente, estava decidido a fazer o concurso do IME, mas eu era chefe da seção de educação física do Colégio Militar de Curitiba. Então, eu era o único tenente numa unidade que só tinha oficiais superiores. Né? Eu e o tenente Aman, né? O resto tinha um outro tenente temporário lá e os outros eram tenentes ou seja, aqueles tenentes que são promovidos depois de serem subtenentes. Teve uma carreira como praças, né? Então, era uma figura, a única figura lá, Diamant, e o restante era major, tenente-coronel. Ou seja, que, na realidade, você obedecia a todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo era seu chefe. Exatamente. Mas o colégio militar é uma instituição, não tem nada a ver com um quartel, né? Um colégio, né? Aí, quando saiu aquela reportagem, o meu comandante me chamou lá. Olha, tenente, porque os outros já estavam estudando para... Seu comandante, ele era o quê? Coronel? Era coronel. Coronel, era um coronel, o irmão dele tinha sido, se não me engano, lá chefe do DOI-CODE lá em Curitiba, a coisa já tinha uma vida. Sim. Olha aqui, ó, é até engraçado, né? Não faça como esse capitão. Esse capitão é o novo Lamarca. Olha só. Cômico, né? Aí aquilo ficou... Mas o que é o sentimento, entendeu? De alguns capitães, de tenentes em relação ao Bolsonaro sobre aquela reportagem foi de uma certa aceitação, porque nós vivíamos uma crise econômica, né, na qual, né, os militares e todos os servidores públicos tinham, né, perdido muito a sua renda, né, a capacidade da sua renda, tá? Não podendo fazer greve, né, isso criava um contraste. Né? Tanto é que muita gente, né, brincava o seguinte: vou fazer concurso para o Banco do Brasil, que em outras carreiras públicas, de certa forma, né, você tinha rendimentos maiores. Tá? E havia contraste também, inclusive, entendeu, com a iniciativa privada. Né? O pessoal falava o seguinte: como é que o metalúrgico consegue ganhar mais que um tenente? É que nós vivíamos um momento de transformação lá, né, em que justamente né, os movimentos sociais, né, aflorando, estou falando, né, isso já é 85, né, criaram, né, melhores condições para algumas carreiras e para né, algumas profissões do que outras. Tá? É curioso então, isso, porque o Bolsonaro, naquele momento, ele fez aquele artigo que era, digamos assim, uma reivindicação legítima
da categoria, mas por conta da hierarquia militar, aquilo foi mal visto, Totalmente, porque é uma quebra de hierarquia, uma sim, quebra total. de disciplina, porque ele só poderia ter feito aquilo com autorização dos superiores, algo que não aconteceu. Ele teria feito da cabeça dele, foi punido, né? Parece que ele teve que responder ali alguma coisa, ficou detido e tal. Mas até o livro do Luiz Macluf Carvalho, que resgata esse episódio, mostra que ele, informalmente, né, recebeu muito apoio da categoria. Né? Tinha gente que criticava oficialmente, mas, olha, era isso aí. Obrigado porque você está aqui levando os nossos problemas. O pessoal mais exatamente, o pessoal mais antigo que eu estou falando, né, coronéis, achavam aquilo um absurdo justamente por quebrar a disciplina, né? Que é uma coisa que era inadmissível, né? O nosso, na época, ministro do Exército escreveu aquilo de forma clara. Mas adiante, depois ele teve aquele outro problema lá na... mas antes de chegar nisso, como é que ficou... Não, mas antes da história do croquis, quando saiu esse artigo, teve aquela confusão, qual foi a imagem que ficou do Bolsonaro nas Forças Armadas ali? Tinha gente que criticava, assim, mas ele é um nome que ficou marcado, permaneceu assim, sendo mencionado? Não, ele ficou... aquele cara é meio doido, né? Já tinha essa fama. Sim, ele tinha essa fama. Não, aquele cara, entendeu? Ó, a gente foi bom, porque, né, pelo menos teve alguém aí, alguma pessoa que teve coragem, né, um colega que teve coragem para reivindicar aquilo, porque o que acontecia? O pessoal ficava um pouco chateado, né, na realidade se chateava, porque como a questão hierárquica, a gente recebia a resposta. Não, os chefes estão preocupados com isso. Então, a reclamação dos tenentes capitães, você vai me dizer agora que os chefes estão preocupados que a gente vai ter que pagar o Carrefour, né, na compra que a gente faz né, logo depois? Não, então, de certa forma, não pode se dizer que foi negativa, né, né, porque até, de certa forma, né, profissionalmente, não se podia dizer nada, né? Não nada, né? Não teve aumento, não teve nada para vocês. Exatamente. Agora, você ia contar uma outra história. Sim, outra história, né? Então, naquele ano de 85, eu fui fazer o concurso do IME, né? E eis que, durante a preparação do concurso do IME, eu estava lá na Exaol, o oficial, ele recebe um mês de licença para se preparar para o IME. E estava lá na escola de comunicação, eis quem surge para fazer o concurso do IME, Jair Messias Bolsonaro, querendo fazer o cursinho lá. Aí ele sentou na aula que a gente estava tendo, me lembro até hoje, era uma aula lá de mecânica vetorial, né? Ele sentou, a primeira aula, ele levantou, falou, isso não é para mim. E foi embora, e não apareceu mais. Entendeu? Não apareceu mais. Aí fez quer dizer, ele estava tentando ali, de certa forma, no meu entendimento, resgatar a carreira dele. Até porque o IME era muito mal visto. Coisa interessante, durante o período de desenvolvimentismo, durante a década de 60, os primeiros faziam o IME. Já na minha geração, ou seja, você tinha lá na década de 60, 30% dos oficiais fazendo o IME, 30% dos oficiais da AMAN fazendo o IME. Na minha turma de AMAN, de 300, somente 9 fizeram o IME. Né? Então, ele estava tentando buscar uma alternativa. Né? Ele já tinha escola de educação física, tá? Uma alternativa, digamos, que evitasse que ele ficasse, como a gente diz, né, embaixo dos holofotes. Mas um outro acontecimento que eu tive, assim, de certa forma, contato com ele foi... Aí depois ele teve que acabar indo fazer a Exaó, foi justamente nessa questão do croquis, que eu nunca, nunca ficou assim, bem explicado do que tinha acontecido. Eu olhando, eu militar olhando aquele croquis, eu falo o seguinte, mas vem cá, quem fez isso? Foi um cabo? Né? Então, é difícil, entendeu? De certa forma, fazer, entendeu? Essas associações. Mas o que ficou bem, assim,
caracterizado, né, é que num dia lá, estava lá estudando, a gente estudava no IME até altas horas da noite, eu estava saindo com os 2 colegas, lá no edifício da Praia Vermelha, não sei se você conhece, Carlos Alberto, Sim. lá sim, né, onde eu morava, estava lá o então nosso presidente na porta. Quando os meus 2 colegas viram o Bolsonaro, eles, Macrax, vai lá. Assim, ele é tido como um leproso, entendeu? Aí eu recebi ele lá, ele veio, conversou comigo, não sei o quê, coisa e tal. Ele disse que queria entrar, né, para distribuir os santinhos dele, que ele era candidato a. Isso depois do episódio lá dos croquis. Exatamente. Aí ele ainda não tinha saído do exército. Não tinha. Aí depois ele acabou. Ele foi eleito vereador, né? Eleito vereador e porque saiu teve do a história exército. dos croquis, a revista Veja fez a matéria. Pois é. Eu, particularmente, acho muito estranho e seria muito assim, complicado a jornalista inventar que o Bolsonaro entregou para ela o croquis. Essa história não bate. Depois do livro do Luiz Macluf Carvalho explica bem a história lá dos laudos, né, que ele acabou não sendo condenado no STM, no Superior Tribunal Militar, e ficou, porque refizeram um dos laudos, né, eram 2 laudos inconclusivos e 2 dizendo que foi ele. Aí, um dos laudos inconclusivos, os caras refizeram, dizendo que tinha sido ele, ou seja, 2-1. Perfeito. Né, teria sido anulado, mas aí não foi considerado pela Justiça Militar, segundo o livro do Macluf, que infelizmente faleceu ano passado, muito jovem. Mas aí ele... Mas aí teve o negócio, ele fazia campanha e saiu do exército quando foi eleito vereador, né? Sim. Uhum. Mas ele fazia campanha enquanto ainda estava na ativa, né? Sim. O que é irregular. De certa forma, exatamente, e de forma muito restringida, né? De forma... Combatiam. Ele queria entrar lá no prédio onde moravam os militares para fazer campanha. Exato, não podia. E foi você que o impediu, então? Não, eu não. Pelo contrário, eu recebi ele na minha casa. Você pegou o santinho dele? Falei, não sei o quê. Eu recebi, entendeu? E ele circulou meus colegas lá sumiram. pelos andares? Não, ele não pôde circular, não. Tá certo? Você só levou para sua casa para ele não... Exato. Fazer. Então talvez eu tenha uma responsabilidade. Exatamente, eu tenho você levou ele para casa, você tentou em algum momento impedir aquilo, mas as forças eram maiores. Sim. Aí isso foi esquecido. Mas quando teve o episódio dos croquis, qual foi a imagem dele lá no exército? Vocês achavam que esse cara é maluco? Ele realmente fez isso? Ou é uma invenção da imprensa? O que vocês imaginavam? Eu vou falar por mim. Assim, por mim. Claro. Eu olhei o croquis, olhando assim a reportagem da Veja, eu como militar olhando o croquis, eu falei, mas eu como comentei contigo, esse croquis não parece ser um croquis feito por um paraquedista, entendeu? Na realidade, né, se a gente for pensar, se é para fazer um croquis, teria que ter ali simbologia militar, entendeu? É um desenho que não representa. Ou ele teria feito na frente da repórter, olha, tá aqui o que a gente vai fazer na correria, mas aí você podia ter lembrado, daquela aula de mecânica vetorial que ele levantou e foi embora. Faz sentido, deve ter sido ele, porque ele foi embora da aula. Sim. Não ficou para aprender. E aí eu vejo que, de certa forma, né, depois de 88, né, o exército começou a se preocupar com as questões intestinas deles, internas dele, né? Mas sempre com aquela história, né, de que deveria ter um protagonismo maior, tá? Então, a reforma, por exemplo, depois, mais adiante, feita pelo Glauber, da reforma do ensino militar, tenta colocar isso, olha, nossos diplomas têm que valer tantos quanto civis. Foi aí que se aproxima a questão do diploma da AMAN como diploma de administração, uma solução, para mim, estapafúrdia, né? Ocupando espaços, né? Não, por que administração? Por que não relações internacionais? Por que não engenharia? Justamente porque, na época, né,
a emergência ali do neoliberalismo, o chique era a administração, né? Como é até hoje, né? Então, como é até hoje, né? De certa forma, né? Você, de certa Hoje forma, um tem uma... oficial, um coronel que ele é indicado aí para comandar um quartel, um batalhão, ele chega lá para resolver tudo, né? Sim, Obra, lá, tudo. logística, É, pessoal, é, 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 esse, RH. é esse pensamento que se tem, que na realidade o que se coloca é que é administração pública, não é administração também, né? Vamos colocar, né, bem certo. Então, ele é um gestor público, né? E como comandante, ele tem que ser esse gestor público performático, deduzir o que o curso de administração, que não é Public Administration, nem Public Policy, é o ideal. Só que o curso, né, esse curso de administração, curso de administração que eu estou colocando é administração de empresa. Né? O que dá, sim, o militar a acreditar de que ele pode agora ser um grande administrador de empresa. Se bem que nem Só que mesmo não, né? administrador de... Só Se que bem não. que nem mesmo administrador de empresa capacita ele para ser um grande empresário, né? Porque se Claro. tivesse, todos nós já teríamos Bom, resolvido o alguns aí problema. tentaram, né? Com as vacinas, Sim, né? Tentaram fazer é, algumas coisas é, aí e ganhar dinheiro. Mas, Geraldo, Então, diga pode lá. falar, desculpa aí. Não, então essa percepção, né, de que, primeiro, né, você tem uma nova forma de fazer guerra, que é essa guerra de quarta geração, tá? Que está nos manuais, né? Está nos manuais, né? É uma guerra, o que o Piero coloca, é uma guerra constante, né? Não termina a guerra, né? Uma guerra Tem que estar eterna. sempre É, para manutenção, a sua manutenção no exatamente. poder, né? Eterna, Você tem que estar tá? sempre produzindo algo que justifique a sua É, permanência. é. E a outra é do gerencialismo como uma ideologia Tá? neoliberal, Antes, que isso é aí interessante. cai no mundo Mas, né, do, do Estado mínimo. bom, então, mas antes do gerencialismo, eu queria que só você terminasse uma pergunta que eu fiz, que a gente foi indo para outros lugares. Sei. Quando você fez a ECM, essa história do Ah, perdão. Orville, Não recebi. nunca te Não, passaram no meu aqui? caso, não Viram teve que você naquela estava lendo um época. livro do Aristóteles? Não, para esse cara aqui não adianta passar, Não, não. pelo contrário, pelo contrário. Eu tive uma passagem na ICM, na época lá nós tivemos o general Gleuber, na época se chamava DEP, hoje DSEX, que buscava reformar o ensino do Exército. Então, por incrível que pareça, eu li Paul Kennedy, entendeu? Eu li o Hobsbawm, eu li Hobsbawm, a Era dos Extremos na ICM. Né? Então, foi uma época que se buscou, né? Tinha um programa de leitura obrigatória, tá? Mas ainda tinha a história, né, dos objetivos nacionais permanentes, né? Livros do Olavo de Carvalho já faziam parte Não, ali? Era um não, nome não, que circulava ali no Exército? não, Não. naquela época não circulava. Não Tá. circulava. Não havia isso, não se falava, Agora, não se e dentro cogitava. desse raciocínio todo aí que você vem desenvolvendo, quando no governo Fernando Henrique é criado o Ministério da Defesa, você acha que isso aí foi um sinal para os militares, que até hoje eles não absorveram isso e foi entendido como, opa, vão querer nos atacar e aí depois vem É, Comissão Nacional da havia, Verdade, anistia. não, havia duas perspectivas. Uma dos mais profissionais, pô, agora a gente vai conseguir realmente fazer Força Armada. Pessoal O do IME, né? entendimento. Pessoal do IME pensando isso. Não, também o pessoal do INE, mesmo os colegas combatentes, eu tive vários chefes que pensavam, né, dos benefícios das Forças Armadas. Agora a gente vai conseguir Força Armada. E tinha também aquele seguinte, pô, agora nós vamos conseguir ter um político que vai brigar por melhores remunerações pela gente, porque o pessoal já estava cansado daquela história. Os chefes estão, né, vendo
né, a nossa situação. Então, havia essa vertente. E a outra, assim, digamos que assim, eram mais conservadores, né, que, não, mas vai mudar as coisas, entendeu? O exército, né, vai deixar de ter a expressão que tinha. E a gente viu que, pelo contrário, não teve nada disso. Mas a maior resistência, havia dois tipos de resistência em relação, né, em relação das forças, né? É que no exército brasileiro, entendeu? De certa forma, o entendimento de que nenhum civil ia conseguir entender os militares de como as coisas deveriam ser feitas. Né? Já na Força Aérea e na Marinha, era a preocupação do que eu batizo de vitamina de abacate. Então, se você pega uma vitamina, coloca lá várias frutas e bota um pedaço de abacate, fica tudo verde. Então, a preocupação do pessoal Era o da aeronáutica era protagonismo do esse. exército. Exatamente, era essa, né? Que, de certa forma, né, na estrutura anterior, havia dispositivos que preservavam isso porque o Estado-Maior, né, das Forças Armadas, que era um cargo de ministro, havia uma rotatividade, né? Então, mas eram preocupações, digamos, culturais, que não cabe a questão do entendimento do que seja o Ministério da Defesa, que, de certa forma, passou-se e não tivemos nenhuma digamos, mudança estrutural nas forças. Tanto é que está aí. Né? Nós não tivemos carreiras dentro do MD de pessoas que estudam defesas que sejam diferentes dos militares. Agora estamos começando. Mas quais as carreiras técnicas que tem, por exemplo, como tem lá na Receita Federal? Nós temos. Nós temos ali o nosso Pentágono, né? O nosso, como tem no Pentágono lá, diversos civis, convênios com universidade, né, esse trânsito, essa mobilidade, não. Então, acho que essa carência do Ministério da Defesa, né, continua, entendeu? Passou-se governos e isso, de certa forma, a gente vê sendo criticado pela academia do pessoal da área dos estudos estratégicos e estudos de defesa, né? O único momento ali em que há uma confluência ali, uma convivência maior, seriam os civis que fazem cursos na Escola Superior de Guerra, né? Ali é que há um entrosamento maior, mas mais restrito, né? Os civis vão lá responder a resposta da casa. É diferente no ambiente acadêmico, né? Que você vai defender uma tese, você vai discutir, vai existir, vai né, desenvolver uma ideia, uma teoria. Vai existir uma ideia, ele vai passar por um crivo, né, de revisão dos pares, né? Da validação. Então, é muito distinto. Hoje se tem um esforço das escolas militares também terem, né, os seus programas de pós-graduação, né, reconhecidos pelo MEC, tá? Eles funcionam lá. Aí a questão é a seguinte: eles funcionam como apêndice ou eles funcionam de forma estruturante? Isso que tem que se ver, né, realmente. Eu acho que eles funcionam mais como um apêndice. Tipo, eu estou fazendo esse SEMI e quero um diplominha carimbado pelo MEC. Aí o camarada lá faz a tese dele. Resolveu. Mas a essência do que é a formação do pensamento militar continua a mesma. Não muda, não mudou. Agora, assim, se não houver uma mudança de certa forma estrutural, e aí eu não tenho nem como dar essa receita nisso, eu acho que tem gente para estudar hoje dentro da academia, né? Uhum. Temos ali diversos departamentos de pós-graduação, né? Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal Fluminense, UNB, né? Universidade Federal da Paraíba, tá?
eu vou parar aqui, me desculpa aí se eu fui injusto quase demais, mas com pessoas estudando isso. Que, como eu, aluno agora, enxergo, né, a relação, né, digamos, da academia com as Forças Armadas. É a seguinte, vamos chamar aqueles teóricos lá para a gente pegar um bizu. É isso. Agora, Heraldo, para a gente puxar e tentar amarrar essa questão aí de guerra de quarta geração com o que está acontecendo hoje no Brasil, e aí Sim. tem um momento muito importante esse ano, que são as eleições, e o tema não sai da mídia, eu queria que você amarrasse algumas coisas. Perfeito. Um termo, uma expressão de um lugar que sempre surge aí, está surgindo cada vez mais, que é o centro, não sei se é Centro de Guerra Cibernética do Exército ou Centro de Cibernética do Exército. Eu queria que você explicasse o que é esse Centro de Guerra Cibernética. O que ele faz? Quem são as pessoas que estão lá? Isso é o quê? É um pessoal que fica monitorando a sociedade civil, monitora os jornais, intercepta ligação e mensagem de computador e e-mail e aplicativo. O que faz esse Centro de Guerra Cibernética do Exército? Em tese, a missão seria para fazer em proveito da força. Né? Como a força está comandando o país. E aí, hoje eu não tenho ideia do que está acontecendo lá, nem tenho ideia. Mas eles fazem o quê? Agora, quando você tinha informação, qual é o papel deles? Que quando eu passei para a reserva, né, de certa forma, isso estava sendo estruturado, né? Você tinha lá, isso até a briga, né? Fiz a mão oficial de comunicação, isso aí vai ficar nas comunicações ou fora. Então, iniciou-se lá, né, dentro, né, do pessoal da arma de comunicações, se verificou a importância, né, desta questão, né, do computador como arma ou do computador como vulnerabilidade, e acabou se extrapolando, né? Então hoje você tem esse centro, né, de guerra cibernética, tá? Que, né, trata, ele faz o quê? Tem lá um oficial hacker, tem um oficial tuiteiro que cria perfil falso. O que eles fazem lá dentro? Pois é. Aí você vai me desculpar, eu não sei, sabe? Eu gostaria de saber mesmo. Se soubesse para minha própria segurança, é melhor que eu não saiba. Eu também. Né? Acho que muito difícil, entendeu? Você fazer afirmações nesse sentido, porque para você ter, digamos, um centro que pudesse causar impacto, você teria que ter efetivos grandes. E parece que os efetivos que estão lá nesse centro não sejam tão grandes assim. Agora, o próprio nome já chama acontece? Atenção, né? Centro de Guerra Cibernética. Para você fazer a guerra, exatamente, para você fazer a guerra cibernética, uma guerra cibernética ela não precisa de centro. Ela pode ser feita descentralizada. E ela está sendo feita descentralizada. Ela é feita descentralizadas, por exemplo, né, em diversas instituições, nos tios dos WhatsApp da vida. Vai ter gente, entendeu? Né, financiado alguém que está políticos. produzindo, né? Isso tem exatamente. Não é uma coisa tão difusa quanto parece. Exatamente. Então, aí não é difuso, né? Mas, na realidade, você tem ali um deputado fulano que vai gastar verba do seu gabinete para fazer isso. Né? E aí faz. Né? Então, espalha-se qualquer coisa. Então, né? Agora, o Exército produzindo esse tipo de material, eu acho que seria muito arriscado, né? Vamos deixar isso para o Estado menor. Eu brinco que, na realidade, essa estrutura de Estado maior, Estado menor, é uma estrutura do Exército Napoleônico, da qual o nosso exército lá da Guerra do Paraguai, né, Manuel Beresford, se inspirou. O Estado menor, ele era responsável por essas questões, né? Contratar as vivandeiras, enterrar os mortos,
esses tipos de serviço. Então, isso fica com estado menor. O DOI-CODE, né? Entendeu? Parte ali. Agora, temos aí o Centro de Cibernética, de Guerra Cibernética, Sim, exatamente. Mas nós temos também o Exército, né, as Forças Armadas agora estão nesse debate de urna eletrônica. Você tem um ministro da Defesa, que é um general da reserva, que questiona, assim como o presidente, se as urnas são vulneráveis, se são seguras. Aí tem uma comissão que foi criada pelo TSE para poder avaliar a transparência, né, a segurança das urnas. E aí o que eu noto, desde que essa comissão foi criada no ano passado, só o Exército parece ter um protagonismo, né? O Exército é o único que cobra, que pergunta, o TSE tem que produzir relatórios com centenas de páginas se justificando para o Exército, o presidente da República faz uma live e questiona, o Exército está aí, o TSE vai responder para as Forças Armadas, porque a gente quer garantir. Aí eu me pergunto, por que a Justiça Militar, por que a Justiça Eleitoral tem que dar satisfação para as Forças Armadas? Qual é o papel das Forças Armadas em tem papel controlar nenhum, isso? né? Não, na realidade, não tem papel nenhum. Na realidade, o que, hein, Carlos Alberto, o que eu achei que, pelo menos o que foi noticiado, é que nesta comitiva de transparência, né, nessa comissão da transparência sobre a urna eletrônica, havia ali um oficial designado, da qual foi levantada diversas questões só que foi dito que não foi respondido, mas não é que não foi respondido, nós pegamos aí Aí o TSE mandou 700 páginas, então toma aí. Exato, pronto, então, né? Mas o curioso é assim, que só o Exército questiona, tem integrantes da OAB, da sociedade civil, ninguém fala nada, só o Exército é que tem dúvidas. Mas aí é que tá, existe, entendeu? É um círculo vicioso, né? Como você, de certa forma, tem hoje um boletim interno alternativo funcionando dentro das OMs, que são as redes de WhatsApp, melhor, não, de WhatsApp não, rede que são de Telegram, OMs? Organizações militares. Toda organização militar, né, funciona dentro lá do Regulamento Interno de Serviços Gerais, ela funciona todas iguaizinhas, no mesmo padrão. Então, de manhã, né, ela tem um horário padrão, ela tem um calendário de instrução para cumprir, e, além disso, ela tem, digamos, um documento como se fosse um diário oficial dela, que é o boletim interno, que é lido, que é o ato oficial do dia, né, como era, por exemplo, a ordem do dia, né, na Guerra do Paraguai, que é lido diariamente, ela tem uma organização, né? Então, ali diz, né, o que está funcionando. Então, eu digo que existe um BI alternativo. O BI alternativo é o que circula, né, no mundo virtual, né? Não podemos negar que grande parte dos militares estão engajados, né, digamos, aderem, entendeu, às ideias que eu não vou falar nem do Bolsonaro, do governo atual, dessa perspectiva. E o que rola lá é o que está sendo... Queria te ouvir sobre algumas... A gente está caminhando para o final aqui, apesar de a gente nem ter arranhado não é a o que superfície. Sim. O que rola nas redes sociais não é produzido no Centro de Guerra Cibernética. Pode ter certeza disso, tá? O que rola lá é criado, entendeu, numas periferias, né, que faz parte de toda uma rede, né, nas franjas, que faz parte toda, que realimenta o sistema e que, de certa forma, conforma o pensamento militar. Então, hoje todo mundo acredita, né, que se está lá colocando que, né, as notícias, né, que a Lancet diz que cloroquina funciona e que o pessoal, esses teóricos paisanos, não sabem nada,
São os teóricos paisamos, nós somos os práticos. Então, fica fácil, né, de acreditar, né, em todas as cloroquinas que existem. Você consegue estabelecer alguma conexão entre algumas coisas que eu vou te citar aqui, que temos desde a saída da presidente Dilma, o general Etchegóin, que chega lá na casa, no GSI, lá no Palácio do Planalto, né? Aí você tem em alguns momentos o tweet, os 2 tweets lá do general Vilas Boas, em que no livro ele fala que o alto comando, imagina, estão 14, sei lá, 15 generais, 4 estrelas, passaram o dia lapidando 280 caracteres em cada um daqueles tweets ali. Imagina anos e anos, né, de formação, décadas de investimento do Estado brasileiro para aqueles oficiais, a nata do Exército Brasileiro, preocupado em lapidar e usar as palavras corretas numa mensagem ao Supremo Tribunal Federal. E aí você tem... Estamos especulando aqui, né? Por que, em cima desses tweets, é tudo solto ou está tudo amarrado? Você tem os tweets, aí você tem... para você amarrar. Tem os tweets, aí você tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que coloca um general como assessor. Depois esse general se torna ministro, comandante do Exército. Depois ele supostamente é demitido com os outros 2 chefes militares porque não aceitou arroubos ditatoriais do presidente da República. Aí ele fica ali em banho-maria, é indicado para o TSE, exatamente para a área que vai comandar as eleições, né? Então, um general da reserva que teve essa trajetória acaba indo para o TSE no momento em que o presidente continua questionando urna, que o Exército é o único a ficar questionando a segurança e a transparência. E aí ontem a notícia é que ele alegou problemas de saúde, de família, e não vai mais assumir o cargo. E aí o cara que estava antes, que era o diretor lá de tecnologia, foi convidado a continuar no cargo. E aí alguns jornais publicaram que foi motivo de saúde, que ele alegou para poder sair, e o Estadão disse que ele está descontente com o uso político que o Bolsonaro faz das Forças Armadas, por isso ele resolveu sair. Isso é uma guerra de 4ª geração? É uma total, bomba né? semiótica? O que é isso? Exato, é a bomba, entendeu? Na realidade vai se produzir notícia, né? Na realidade... Mas a gente tem fatos concretos, né? Que é ele ser assessor do Toffoli. Por que um presidente do Supremo colocaria? É medo? É para agradar? É para fazer uma ponte, né? Como foi dito? Eu não sei o que justifica, né? E aí o cara sai, depois ele vai para o TSE, aí sai de novo, recusa o convite. As motivações de ter convidado, né, um militar, né, o judiciário convidando o militar. Também o judiciário, né, tem essa crença de que dessa competência para resolver todos os problemas dos militares. Isso não é de hoje, né? Tem que distribuir urnas eletrônicas na Amazônia. Vamos chamar os militares. Então, o judiciário também tem a sua instituição total lá, fechada no mundinho deles mesmo, né? Convidou porque achou, né, acho que conveniência política, crença na instituição, passa por tudo isso, né? Ou então também costura política, né? Está especulando, a gente só vai saber o dia que o Toffoli resolver contar o motivo. Exatamente, a costura política, né? Agora, sobre a questão da segurança das urnas, né? Vai ficar essa história, né? Batendo nisso. Para quê? A gente considera a doutrina de segurança nacional, essa questão das urnas é absolutamente necessária, né? Porque é necessário um inimigo interno e diário e permanente. Sim, exatamente. Então vai ter sempre, né? Nós vamos agora produzir esse discurso aqui, vamos, né? Quando está falando nós vamos,
é impessoal, não é o comandante do Exército, vai ter algum político interessado em produzir isso para alimentar suas redes, não é? E esse processo de retroalimentação, né, consolida, né, esta crença, entendeu? De que as urnas são inseguras, né, de que a democracia está por fio. E aí você comentou, né, sobre a questão do evento lá do general Vilas Boas e do tweet. Acho que eu não vou... Eu achei, né, como cidadão, muito infeliz aquilo, né? Da Mínimo, mesma né? forma que eu acho muito infeliz o camarada que coloca general deputado federal. Acho, eu, no meu, na minha percepção, né, se eu fosse chefe, se fosse um subordinado, a, contraria o que está nos estatutos dos militares, que o cara não pode utilizar o posto, né, como nome social para a campanha política. Basta cumprir o estatuto, né? Exatamente. E aquela opinião, né, twi, em forma de Arrasta, né? tweet A do opinião, Estado-Maior, o já, tweet já arrasta, o tweet arrasta. exatamente, o tweet arrasta, né? Agora, por que aconteceu aquilo, né? Você falou também da Comissão da Verdade. Eu acho que a Comissão da Verdade, ela incomodou muito, muito alguns militares, sabe? O Vilas Boas usou o termo facada nas costas. Não Exato, é pouca coisa. incomodou. Incomodou o general Enchegói, que tem foram pessoas, Da né, família dele, que são da citadas família, lá. que são citadas, algumas vezes de forma injusta, né? A gente tem que colocar, eu não sou, eu não vou fazer a comissão da verdade a comissão da verdade, não. Não houve ali o que foi deliberado lá, né? De certa forma, foi dentro de um contexto. Então, o pessoal se incomodou com aquilo lá, né? E eu acho que eu divido essa opinião que talvez tenha sido um catalisador, né, para aglutinar este movimento, né, do que o Marcelo coloca como partido militar, né? Aliás, Aglutinou. e para gente encerrar então aqui, depois a gente vai fazer outras conversas, né? Já fica o convite aqui, porque esse tema é super interessante e não vai embora, né? Já que você citou aí a expressão partido militar, né? E mencionou o Marcelo Pimentel, o que você acha dessa ideia do partido militar, que ela tem muitos apoiadores, muita gente não leva fé, acha que é teoria da conspiração, assim como guerra híbrida e guerra de quarta É, geração, fica muito, às vezes, no limite ali, é tanta coisa que é. às vezes a pessoa não dá para acreditar nisso, só pode ser teoria da conspiração. Então, o que você acha dessas ideias Eu, todas aí? eu vejo assim, né? Ele categoriza o partido militar em função das características que um partido tem. Então, dentro do que ele coloca, né, dentro da metáfora raiz que ele coloca, eu acho que ele consegue, de certa forma, explicar o movimento das Forças Armadas funcionando a modo de um partido. Não que existe um partido oficial, mas a Sim, isso modo aí de é um muito claro, partido lógico. É a ideia, né? existe. A modo de um partido existe, né? A modo de um partido existe porque, né, cada vez mais vai se buscando quadros, né, cada vez mais né, existem as divergências internas de um partido, tá? Mas eu preferiria, né, verificar sobre outras perspectivas, né? Que é a perspectiva, né, do pensamento militar, né, sobre a perspectiva das representações sociais. Eu faria um outro estudo, né, em relação a isso, né, buscando, né, o que agrega, né, para que a instituição, para que ela tenha essa perenidade na forma de ver o mundo. Ah, A bom, perenidade da forma de ver o mundo é essa. Nós somos, né, a liderança de um Brasil inteligente,
né, uma visão, né, positivista, jominiana, Foucaultiana e agora neoliberal, né? Coisa meia louca, né? De buscar, né, o Estado mínimo, tá? E agora, né, com a Estado capacidade mínimo para os gerencial para tocar outros, né? tudo. Porque se você olha o orçamento, o Ah, exército, as suas sim, armadas são as únicas que o neoliberalismo não entrou, né? sim, sim, sim. É. Então essas coisas passam e, né? Ah, É, agora vamos privatizar tudo. Depois se arrependem, entendeu? Como não existe, digamos, uma ideia bem formada sobre o assunto, tá? O que rola nas redes sociais tem um convencimento, né? Efêmero, né? sim. Agora, Heraldo, para a gente encerrar mesmo aqui essa primeira conversa nossa, eu queria lançar uma pergunta que o Marcelo fez na entrevista que eu fiz com ele, Uhum. que é: onde estarão sentados os generais de 2050, na sua opinião? Nos quartéis ou no Palácio do Planalto? Eu espero que nos quartéis. Eu aposto nisso. Eu aposto que a sociedade civil ela vai dar uma resposta. E aí não é revanchismo, não é nada disso, né? A Os palavra é importante, sistemas, né, na história do revanchismo. exatamente. Os sistemas, eu acredito um pouco nos sistemas, né? Os sistemas eles se adaptam, né? Então eu vejo hoje, né? É, de certa forma, um movimento político, né? Neste sentido, tá? Então cabe, é muito importante esclarecer, né? Qual é o papel dos militares dentro da sociedade? Não é esse, no meu entendimento. Né? Não é esse de protagonismo político, de ter no Facebook lá coronel ou general tal e se lançar como político. Eu acho que ele pode se lançar como político, mas bota o nome. Eu não entro em sala de aula falando, eu sou o coronel, engenheiro militar, professor Heraldo. Não tem nem cabimento um trem desse, né? Não vou tratar. Mas quando você, de certa forma, empresta a marca, né, o nome social, você, de certa forma, está, né, Lançando uma bomba misturando, semiótica. exatamente, misturando as coisas, exatamente. Você está utilizando toda uma história de uma instituição, de como aquela sociedade enxerga a instituição, né? Ou seja, você faz uma conexão aí, né, entre essas duas coisas, né? E acaba, né, entendeu? De certa forma, fazendo uma propaganda até ilegal, né? O que a gente está tratando é de propaganda, no sentido lá da década de 30, entendeu? É isso. Né? O que a gente está trabalhando aí, de certa forma, se coloca, né? É esse movimento, né? Que não tem um cérebro central, né? Mas que emergiu aí, né? É, dentro de um contexto mundial, né? Então, aquela história, todo mundo pagando gasolina a R$ 7, R$ 8 ou R$ 9, o pessoal vai ter que começar a pensar, né? Se é esse o nosso papel mesmo, entendeu? Né? Eu sei que grande parte acha que tá tudo maravilhoso. Não, tá bom, né? O cara consegue se enganar achando que o governo tá uma maravilha. O auto-engano. É, É. Tudo bem, então Heraldo. eu acho que a sociedade, eu vejo que da mesma forma que aconteceu em 88, em que foi estabelecido o muro, a sociedade vai ter que restabelecer esse muro. Isso será feito pela via política. Quando os políticos começarem a perceber que eles estão perdendo espaço, poder de decisão, quando eles caírem em si que eles estão sendo tutelados, e a sociedade está sendo tutelada, a democracia vai ter que reagir, né? Colocando cláusula, né? Impedindo movimentos desse tipo, né? De você
ter o general deputado, ou deputado general. Agora nem sei mais, né? General deputado, deputado ou uma general. legislação que o cara se É. licencia, se candidata, se perder, ele Exato, volta para o exato. quartel. Não, você quer se lançar na carreira política, então você Exatamente. pede baixa, você não é Sim. mais militar, e aí você vai É. fazer E, campanha com o e, seu e, nome, e, não com o é, posto. e a necessidade da apaisanização das Forças Armadas, né? A paisanização das Forças Armadas é uma instituição que consiga conversar com a sociedade, né? Não seja essa bolha, né, É. fechada. É um Né? longo processo, né? Vamos Sim, continuar trabalhando aí por isso. Então, Heraldo, exato. obrigado pela entrevista. Até mais.